E aí, pessoal, chovendo em Abbotsford. Aqui nós estamos perto de Vancouver e o clima é igualzinho de Vancouver, cara. Quando chove lá, chove aqui, quando neva lá, neva aqui, essa bagaceira. E tô saindo agora do trampo, tô trabalhando, rapaz, esse fim de semana deixa eu aprender aqui como é que liga esse limpador de para-brisa aqui desse negócio, né? Aqui sim, a luz é automática, mas enfim, vamos embora. Procurar aqui um restaurante que o meu colega me indicou, disse que é muito bom. Vamos lá experimentar esse bicho, né? E aí, gente, eu quero conversar com vocês rapidamente uma coisa que foi me falado rapidamente assim, né? Até a hora que a gente chegar lá no local, né? Tá dizendo que eu vou chegar às 5h32, então tá perto assim. Mas enfim, meu irmão me mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando que coisa é essa que o pessoal que apoia o Bolsonaro está dizendo ali no Brasil, que o Canadá está virando uma ditadura. Isso é uma grande tolice, uma grande bobagem. Inclusive eu vi um vídeo de um cara com uma barba enorme, parece que está até se preparando para fazer papel de Papai Noel, que ele é extremamente bolsonarista, falando um monte de bobagens sobre isso. Deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu. Os caminhoneiros aqui do Canadá começaram a criticar medidas. Deixa eu só ver aqui onde é que eu vou entrar na Fraser, vou entrar na próxima. Começaram a criticar medidas que o governo estava impondo para quem viesse dos Estados Unidos para o Canadá ter que apresentar passaporte de vacina. E eles então começaram a questionar isso e o governo não abriu mão, eles resolveram fazer um protesto. Juntou um monte de caminhoneiro, deixa eu ver se já dá para ir, já. Juntou um monte de caminhoneiro e eles foram até a capital fazer um protesto lá, bloquearam várias ruas. After 250 meters, keep right onto Old Yale Road. Ok, keep right on Old Yale Road. E eles então resolveram, como o governo não estava atendendo às suas exigências, eles resolveram então partir para bloquear uma ponte, que é a principal ponte onde o comércio flui entre Canadá e Estados Unidos. E nós aqui no Canadá dependemos muito dos Estados Unidos. Eles não dependem tanto da gente, tem muitos produtos sim que vão daqui para lá, mas nós dependemos muito mais deles do que o contrário. E essas medidas que esse pessoal encontrou de fazer esbarrou no seguinte processo, na seguinte situação. A ponte, essa ponte principalmente, é uma ponte privada, ela foi construída e é mantida por uma empresa que cobra as pessoas que querem atravessar a ponte deles. É o direito deles, é o negócio deles, eles construíram a ponte, dão manutenção, não saiu nada, dinheiro nenhum do governo. E essa ponte então foi bloqueada, os caminhoneiros bloquearam os acessos dessa ponte, tanto indo como voltando dos Estados Unidos. E os donos da ponte, a empresa que administra essa ponte, eles entraram na justiça de Ontário, que é onde tudo isso estava acontecendo, para pedir à justiça para se posicionar com relação a esse bloqueio, se era legítimo, se eles tinham o direito de fazer isso na ponte deles ou não. E a justiça decidiu, e não foi uma decisão de um juiz só, foi uma decisão da Suprema Corte de Ontário, que é o equivalente ao Tribunal de Justiça aí no Brasil. A Suprema Corte é o maior tribunal estadual, né, daqui no caso provincial. E a Suprema Corte de Ontário, o Tribunal de Justiça de Ontário, decidiu que aquele bloqueio que eles estavam fazendo era ilegal, que isso não podia ser feito, eles tinham que tirar as carretas de lá. Depois disso, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, decidiu invocar uma lei que já existe, que prevê que estado de emergência seja invocado em algumas situações. E entre elas está essa disruptura da ordem pública, essa coisa toda. Porque o que os caras estavam fazendo, os caminhoneiros, era fechando o país
e isso ia causar um grande problema para o país inteiro, de abastecimento de tudo. Como eu falei lá atrás, a gente depende muito dos Estados Unidos. E outras coisas também que estavam acontecendo, claro que não eram todos os manifestantes, mas tinha no meio desses manifestantes pessoas que estavam destruindo patrimônio, destruindo coisas históricas do Canadá, monumentos históricos, e isso é inaceitável aqui. Tinha gente que estava sendo altamente prejudicada, que precisava ir... 300 meters, turn left onto McClure Road. Que precisava ir fazer compras em supermercado, pessoas idosas que não estavam podendo sair das suas casas por causa desses bloqueios. Quer dizer, você pode protestar, mas você não pode também, com seu protesto, querer que idosos fiquem agora sem alimento nas suas casas. Isso não pode. E o primeiro-ministro invocou essa lei, e o que funciona é o seguinte: a lei diz que o primeiro-ministro pode convocar o estado de emergência, mas o parlamento tem que ratificar ou não. 60 meters, turn left onto McClure Road. Pronto, vou dobrar a esquerda ali na frente. O primeiro-ministro pode invocar esse estado de emergência, mas o parlamento tem que confirmar ou não. E aí que começam as mentiras que esse moço, principalmente da Barba Grande, estava contando. Ele disse que o primeiro-ministro tem a maioria absoluta no parlamento. Isso não é verdade. O partido do qual o primeiro-ministro faz parte, deixa eu explicar rapidinho como é que funciona essa questão de parlamentarismo aqui. O parlamentarismo funciona da seguinte maneira: há uma eleição, e são vários partidos concorrendo a essa eleição. O partido que tiver mais cadeiras no parlamento, que conseguir mais, é o mesmo cargo do deputado federal aí no Brasil, que conseguir mais deputados federais, ele tem o direito de indicar o primeiro-ministro, que é o cargo equivalente ao de presidente da República no Brasil. Mas isso não significa que o partido do primeiro-ministro tenha a maioria. Uma coisa é ter mais cadeiras, outra coisa é ter a maioria. Vou explicar. Imagine você ter um parlamento que tenha 100 cadeiras. E aí um partido conseguiu eleger 30 representantes para ocupar 30 cadeiras. Outro partido conseguiu 20 representantes, o outro conseguiu 22. Vamos arredondar os números para ficar mais fácil. Um conseguiu 30, o outro conseguiu 20, o outro conseguiu mais 20, né? 3 conseguiram 20, vamos dizer assim. E um outro partido, um quarto partido conseguiu 10. Então 30 com o do primeiro, do que conseguiu mais cadeiras, com mais 20 e 20 dá 40, isso aí dá 70, né? O outro conseguiu mais 20, vai dar 90, e o outro conseguiu 10 cadeiras, fechou as 100. Só que se você juntar as cadeiras dos que não são do que conseguiu 30, esses que estão juntos, quer dizer, 20, 20, 20, são 60, né? Com mais 10, né? Vai dar 70. As 70 cadeiras vão ter mais força do que as 30 do parlamento do que elegeu o primeiro-ministro, que conseguiu mais cadeiras. Essa é a situação. O partido do Justin Trudeau tem 159 cadeiras. O partido, que é o conservador aqui, tem 119. E aí tem outros partidos que juntos, o Bloco Quebecois, que tem 32, tem o partido NDP, que tem 20 e tantas, tem o Partido Verde, que tem outras tantas. Então, se você juntar todos os outros partidos, vai dar mais do que o partido do primeiro-ministro. E o que foi que aconteceu? O Congresso se reuniu, o Parlamento se reuniu para discutir essa adoção do estado de emergência que o Trudeau tinha invocado. E o Parlamento votou, fez um voto, né? Teve um voto do Parlamento todinho, e a maioria do Parlamento considerou que estava certo o Justin Trudeau invocar o estado de emergência. Só um otário, só um babaca, só um tolo ou mal intencionado abre a boca para dizer que isso é uma ditadura. Quando o primeiro-ministro convoca o parlamento para decidir sobre algo que ele
achou que deveria ser colocado em prática, que é a lei de emergência, e esse parlamento, junto, votou a favor do que ele estava fazendo. Aonde que está o ato de ditadura aí nesse negócio? Me explique, você que está achando que o Canadá está virando uma ditadura. Isso é baboseira, isso é loucura, isso é estupidez em alto grau. Não existe isso. Dona Rachel está me ligando aqui, peraí, deixa eu dizer aqui para ela que eu vou já ligar para ela de volta. Bebê! Peraí que eu te ligo já de volta do celular, viu, direto. Então, não existe isso, cara. Não existe um ditador que convoca o parlamento, representantes eleitos pela população, que votaram e decidiram. Então isso é democracia pura, cara. Assim como o Trudeau, eu pessoalmente eu tenho alguns pontos contra o Trudeau. O principal é o seguinte, aqui a província que eu moro, a província de Alberta, que é rica em óleo e gás natural, e essa é a maior fonte de riqueza da nossa província. Por isso, por causa dessa fonte de riqueza, nós pagamos menos impostos, nós temos outras vantagens que em outras províncias não tem, como por exemplo, se você se muda para o Canadá e entra, né, vai morar em Ontário, você tem que esperar 3 meses para ter direito à saúde pública. Você tem que ter um plano de saúde seu pagando para você ter saúde, e aí depois de 3 meses que você estiver fazendo isso, tendo essa despesa, você então se qualifica para receber a saúde pública do governo. Aqui não, eu não estou em Alberta, né? Eu estou em BC. Lá em BC não é assim. Lá em BC as pessoas, lá em BC, estou ficando doido. Lá em Alberta, eu estou em BC, lá em Alberta, as pessoas na hora que chegam já tem direito à carteirinha de saúde, já pode ir para o médico, já pode fazer exame, já pode tudo. Isso custa dinheiro, mas a gente não tem problema. Por quê? Porque a província é rica em óleo e gás e essa é a maior fonte de renda. E a gente também ajuda outras províncias. Manda-se bilhões de dólares para, por exemplo, Quebec, para outras províncias que não têm a mesma situação financeira que nós temos. Bilhões. Pois bem, a província de Alberta precisa escoar a produção, e a melhor maneira que eles encontraram é de fazer um oleoduto, uma tubulação, mas as outras províncias que se beneficiam do dinheiro de Alberta, as outras províncias que se beneficiam dos recursos naturais de Alberta, eles não querem deixar que o gasoduto passe pelo território deles, porque dizem que pode haver um vazamento, enfim, essa coisa toda. E aí prefere que vá de trem, que também pode haver o vazamento do mesmo jeito, só que é ruim. Cadê? Pronto, segunda saída depois na rotatória. Então eu não gosto. E o Trudeau, ele é um dos que é fortemente contra a indústria do óleo e gás, essa fonte de energia que na nossa província, lá em Alberta, tem bastante. E por isso eu sou contra ele. E outras decisões também dele que eu não concordo tanto. Mas o cara foi eleito, bicho. O cara participou de eleições, 2 eleições já, e ele já ganhou essas 2 eleições. Foi eleito, seguindo o regulamento. Ele aqui seguiu o regulamento certinho. Então a gente não pode chegar e dizer que o Trudeau é um ditador, que isso é idiotice. Só quem fala isso é quem não tem conhecimento ou que está muito mal intencionado, que é mau caráter mesmo, entendeu? Que sabe que está falando uma besteira, mas mesmo assim vai propagar esse tipo de baboseira na internet. E tá cheio, cara, principalmente pessoas que defendem o presidente Bolsonaro, que não se importam de propagar fake news, que não se importam de montar histórias, de montar narrativas. Isso é um absurdo, cara. Cara, se você quer defender o seu ponto de vista e você precisa de uma mentira para que esse ponto de vista seja defendido, você não consegue enxergar o tamanho da estupidez, o tamanho do buraco que você tá cavando. É um absurdo isso, cara. Isso é uma loucura. Pois bem, o Congresso
do Canadá decidiu que era legal, e ficou tudo certo. E aí, na hora com essa decisão da Suprema Corte de Ontário, que dava permissão às polícias para tirar o povo, a polícia foi lá e tirou os motoristas, e eles saíram. E na hora que saíram, o que foi que o primeiro-ministro fez, Justin Trudeau? Cancelou, revogou o estado de emergência no Canadá. Então, isso derruba a mentira que muitos contaram, de que o Canadá ia viver para sempre no estado de emergência, que isso é um absurdo, cara. Disseram que o primeiro-ministro tinha congelado as contas dos canadenses, contas bancárias do canadense. Mentira, deslavada. Mentira deslavada. Ele foi atrás, ele não, as autoridades financeiras foram atrás dos que estavam participando desse bloqueio que foi considerado ilegal. Outra coisa, o fundo que foi criado, tem um site na internet que chama-se GoFundMe, que você pode ter uma ideia e você acha que essa ideia merece ser apoiada por outras pessoas, e aí você, chegando lá, você lança a sua ideia e quem quiser arrecada, né? Deposita dinheiro, faz uma oferta para você e tá tudo certo com isso. Eles fizeram isso, só que esse mesmo site diz o seguinte, que esse site não pode ser usado, e de novo, a regra é do cara, o cara que criou esse site tem direito de botar as regras dele. Ele diz que o site não pode ser usado para coisas que são consideradas ilegais, para várias coisas consideradas ilegais. Na hora que a justiça determinou que o negócio era ilegal, o site simplesmente congelou as operações. É aqui, rapaz, restaurantezinho legal. O site congelou as... Eita, perdi uma vaga ali atrás. O site congelou todas as transações que envolviam esse movimento dos caminhoneiros, porque é o direito deles de dizer, olha, a gente não quer esse tipo de transação com o nosso negócio. Enfim, estou chegando aqui, vou parar para jantar, mas é uma bagaceira isso, é lamentável isso que estão fazendo. Muita gente mal informada, muita gente mal intencionada, muita gente falando mentira na internet, que é um absurdo, viu, rapaz? E isso, quando você começa a botar mentira para defender seu ponto, você já coloca em risco todo o seu argumento, toda a sua causa, tudo, porque, cara, não é para ser assim. Você lembra da proposta de campanha, o mote da campanha do Bolsonaro, o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que agora estão divulgando mentira? Ah, meu Deus do céu, já cheguei, minha senhora. Gente, vou ficando por aqui, esse vídeo já ficou bem grande. Um beijo para vocês e até amanhã.